Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jadismar. Eu trabalho com vocês a disciplina de empreendedorismo, né? E dando continuidade à nossa primeira aula, nós vamos hoje discutir um pouco sobre o conceito de empreendedor, o que é empreendedorismo, dando continuidade às nossas primeiras discussões. Na primeira aula, nós tratamos um pouco sobre globalização. Nós vimos ali os pontos positivos e pontos negativos da globalização. E toda aquela discussão, ela é importante porque no mercado empreendedor é preciso estar atento para essas mudanças que acontecem no mundo, que acontecem ao nosso redor, uma vez que, sendo empreendedores, precisamos estar atento a inovações, precisamos estar atento ao mercado, precisamos estar atento a todo esse processo, né, de comprar, de vender e entender a globalização, entender esse processo mundial, né, que liga as nações, que liga as pessoas, é de suma importância. Tá certo? Então, por isso que nós começamos falando um pouco sobre a globalização, afinal de contas, as grandes empresas, os grandes empreendedores estão atentos a todas as inovações e a tudo que acontece no mundo, para que seus produtos possam acompanhar também esse processo de mudança. Tudo bem? Então, vamos iniciar. Eu vou apresentar aqui o material para vocês, facilita aí a compreensão. Então, vamos lá. Empreendedorismo. Nessa primeira imagem aqui, a gente percebe essas 4 lâmpadas e interessante que apenas uma delas está diferente, né? No empreendedorismo, acontece exatamente assim. Uma pessoa se destaca, uma pessoa traz uma novidade, uma pessoa traz uma inovação. E é exatamente por isso que o empreendedorismo ele acontece, tá certo? Então, para iniciar, vamos aprender aqui um pouquinho sobre o que é empreendedorismo. Então, pessoal, o termo empreendedorismo é uma tradução da palavra entrepreneurship, utilizado para designar uma área de enorme abrangência, certo? Não trata apenas da criação de empresas. A palavra empreendedorismo, né, ela não significa que você, para ser empreendedor ou estar dentro desse campo do empreendedorismo, você precisa necessariamente criar uma empresa. Nem sempre. É óbvio que quando nós pensamos a respeito desse tema, a primeira sensação que aparece é justamente a criação de uma empresa, colocar um negócio e assim sucessivamente. Mas não precisa ser exatamente o início de um novo empreendimento, de um novo negócio. Falar de empreendedorismo é você poder trazer também inovações para um negócio que já existe. Então, veja que é um campo que não se afunila ali a um ponto específico, a um ponto único, mas ele se expande, né? Tanto para a criação, a construção de um negócio, como também para a inovação deste negócio, tá certo? Então, não confundam aí o empreendedorismo de uma forma bem mais específica, tudo certo? Então, vamos lá, vamos adiante. Ainda sobre o que é empreendedorismo, segundo esse autor, Dolabella, o empreendedorismo é um fenômeno cultural, fruto de habilidades, práticas e valores das pessoas. Implica uma forma de ser, uma concepção de mundo, uma forma de se relacionar. Vocês devem já ter escutado em algum lugar, terem percebido
que os grandes empreendedores, eles têm algo diferente, não é verdade? Suas ideias são inovadoras, suas ideias são inéditas, né? Porque se não fosse assim, talvez não fossem empreendedores. Então, é um fenômeno, não tem como ser um fenômeno. O Dolabella vai dizer que é um fenômeno, fruto de habilidades, de práticas, de valores. E é exatamente isso. O empreendedorismo, ele busca todas essas habilidades, todas essas inovações, nessas práticas, para que sejam inseridas em um mercado, seja para criar um negócio, seja para inovar um negócio que já exista. Tá certo, pessoal? Então, o empreendedorismo, ele atinge todas essas vertentes e é de suma importância pensar a respeito desse campo, não apenas como criação, mas também como transformação, como inovação de algo que já existe. Tudo certo? Tudo bem? Podemos passar adiante, né? Então, o empreendedorismo pode se apresentar de várias formas. Além da geração do autoemprego, quando você é o dono do seu próprio negócio, podemos citar aquele empregado que introduz uma inovação na organização em que trabalha, criando valores adicionais, como, por exemplo, novas formas de desenvolver um produto ou executar um processo, as políticas governamentais para um setor público, enfim, existem várias formas de manifestação. Então, percebam que o empreendedorismo, além dessa questão de criar, de construir algo novo que ainda não existe, o empreendedorismo, como eu já tinha falado desde o começo, ela se adequa também a uma inovação, ao desenvolvimento de habilidades, de técnicas, tá certo? E ela pode também abranger a toda uma forma de apresentação que seja diferente. Né? Por exemplo, o telefone celular que nós utilizamos diariamente, ele traz inovações a todo instante. Você compra um telefone em um ano, no próximo ano já ficou para trás, já tem algo novo. Então, não foi criado um novo telefone, apenas aquele que já existia foi melhorado. E é essa a tendência mundial. E aí, quando nós tratamos de globalização na nossa primeira aula, é justamente para mostrar essa necessidade, esse movimento constante de mudanças, essa rapidez das informações, a necessidade do homem de buscar algo novo, de buscar novas técnicas, novos produtos. Então, pessoal, o empreendedorismo, ele se destaca também nessas inovações, nesses destaques, tá certo? Então, não precisa você ser o dono do negócio, não precisa você criar um negócio. Um funcionário também pode ser empreendedor. Ele pode trazer inovações para um produto que ele trabalha e que é atuante em uma empresa específica, mesmo que ele não seja o dono. Tá certo? Tudo bem? Então, entendam que o empreendedorismo não é somente o empreendedor como dono, como proprietário de um negócio, mas o empreendedorismo também como a pessoa que participa de um processo de transformação, de inovação de produtos ou um produto dentro de determinada empresa, dentro de determinada fábrica. Tudo certo? Então, vamos lá, adiante. O que é, então, ser um empreendedor? Falamos de empreendedorismo e agora vamos falar um pouquinho sobre o que é ser empreendedor. Empreendedores são as pessoas que fazem o empreendedorismo acontecer. Quando percebem uma oportunidade de negócio e têm boas ideias para criar uma empresa e oferecer um produto ou serviço de interesse do consumidor. São conhecidos por serem pessoas que conseguem detectar oportunidades com boa visão de futuro e com coragem para testar ideias diferentes. Eu comecei a aula, né, falando e mostrando as lâmpadas que estava naquela fotografia do primeiro slide
e uma delas estava diferente, estava destacada. E é exatamente essa a característica do empreendedor. Ele é destaque em um lugar de trabalho, ele é destaque no meio empresarial, no meio comercial, justamente porque ele consegue perceber o que ninguém até então percebeu. É por isso que ele é empreendedor. Ele consegue notar oportunidades quando nenhuma outra pessoa conseguiu perceber. Ele consegue notar as diferenças, perceber a necessidade de inovações, de mudanças, de transformações, quando nenhum outro sujeito até então conseguiu perceber. Então, é possível dizer que o empreendedor ele está sempre à frente, está a um passo à frente de todo mundo, porque consegue perceber coisas que outras pessoas não conseguem. Conseguem perceber oportunidades. Certo, pessoal? Então, uma das principais características do empreendedor é justamente essa, de notar oportunidades, de notar facilidades, oportunidades de inovações, de transformações, de melhorias e questões que a própria sociedade sente a necessidade de ter e um indivíduo ele vai ter que criar, ele vai ter que lançar no mercado. Esse indivíduo é o empreendedor, tá certo? Então, o empreendedor, ele faz o empreendedorismo acontecer. É a partir dele. O empreendedorismo é o campo, mas o campo em si, ele não vai acontecer sozinho. É necessário pessoas, é necessário um indivíduo para que esse empreendedorismo ele vá se movimentando. No caso, quem faz isso é o empreendedor. Tudo certo? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vamos adiante, tá certo? Se tiverem dúvidas, voltem o vídeo e reveja todo o material. Tudo certo? Então, segundo Drucker, vemos que empreender é arriscar ir além do tradicional, fazer coisas que outros não fazem. É sair do cômodo, não é verdade, pessoal? Então, toda vez que você tem medo de arriscar, toda vez que você tem medo de inovar, de fazer a coisa diferente, então isso lhe distancia cada vez mais de ser um empreendedor, de promover ali um empreendedorismo. Portanto, é também uma característica do empreendedor esse poder arriscar e além do que outras pessoas vão, tá certo? Fazer as coisas diferente, perceber a necessidade, perceber que o fazer diferente pode trazer o diferencial também, tá certo? Então, o Drucker ele vai dizer justamente isso, que é preciso arriscar. E o empreendedor ele se arrisca quando ele traz mudanças. E essas mudanças elas podem dar certo, assim como elas também podem não dar certo e vai dar tudo errado. Porém, se não houver o risco, as mudanças não ocorrerão. Portanto, faz parte também o risco em todo esse processo da vida do empreendedor, em todo esse processo do empreendedorismo. Tudo certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Veja aqui, nós temos agora a diferença. O empreendimento é o negócio em si. Vamos dizer assim, um comércio, por exemplo. Então, comércio é o empreendimento. O empreendedor é o grande responsável pelo empreendimento. É aquele indivíduo inovador, capaz de visualizar uma realização futura e que, por isso, junta esforços humanos e financeiros para alcançá-la. É notório, né, que nem todo mundo tem esse espírito empreendedor. Nem todo mundo consegue ser um empreendedor. Mas as pessoas que têm essas habilidades de ser empreendedor, de trazer o diferencial, elas se tornam pessoas em destaque, estão em destaque, porque trazem e são capazes de mostrar oportunidades diferenciadas, oportunidades que vão fazer toda a diferença no processo de movimentação ali de uma empresa, de um negócio. Então, não esqueçam, o empreendimento é o negócio em si, e o empreendedor é o responsável
pelo empreendimento. Tranquilo, pessoal? Essa diferença aí, não esqueçam. Consigam perceber todas essas diferenças para que a gente possa utilizar no decorrer das nossas aulas, tudo certo? Então, vamos lá. Um exemplo. Nós temos aqui os supermercados Pão de Açúcar, né, uma rede, inclusive espalhada pelo país inteiro. E a gente pode dizer que o supermercado em si, o prédio, né, que engloba ali todos os produtos, prateleiras, enfim, ele é o empreendimento. No caso, o dono, o empresário, no caso do Pão de Açúcar, do supermercado, o Abílio Diniz, ele é o empreendedor. Né? Então, o empreendimento é o quê? É o Pão de Açúcar, o supermercado Pão de Açúcar. E o empreendedor, no caso, é o dono, nesse caso aqui, do Pão de Açúcar, Abílio Diniz, tá certo? Pense na panificadora que tem na esquina de sua casa, por exemplo. A panificadora é o empreendimento e o dono da panificadora, senhor João, é um nome fictício, é o empreendedor. Então, empreendimento é o negócio em si, empreendedor é aquele que cria, é aquele que movimenta, que faz o empreendimento se movimentar e se manter ali no mercado. Tranquilo? Tudo certo? Então, vamos lá, adiante. A importância do empreendedorismo. Nós temos aqui alguns pontos, vamos vê-los, vamos discutir cada um deles, ok? Então, é através dele quem? Do empreendedorismo, que as empresas buscam inovação, transformando conhecimentos e ideias em novos produtos que serão colocados no mercado. Veja que é algo extremamente importante essa inovação. E está aí como uma característica, como uma importância do empreendedorismo, porque toda vez que nós, consumidores, precisamos de um produto, nós vamos lá e compramos. Agora, imagina se não tivesse esse produto para vender. Se não tivesse esse produto disponível para que possamos comprar. Então, a nossa vida seria bem mais difícil. Então, o empreendedorismo, ele é importante porque ele disponibiliza produtos que são acessíveis e que estão prontos para nos servir a partir da nossa necessidade. Tranquilo? O segundo ponto, contribui para a economia do país porque gera riquezas, aumenta a circulação econômica e cria mais oportunidades de empregos. De fato, o empreendedorismo traz toda essa movimentação aí econômica, essa circulação de renda, e isso é importante também no país. Não só apenas pelo lucro do indivíduo, que é o empreendedor, que é o dono, mas justamente porque faz movimentar a economia, gera emprego, e a partir da geração de emprego, outros ramos, né, vão também sendo movimentados. O terceiro ponto, pode influenciar a melhora da qualidade dos produtos ou serviços que são oferecidos aos consumidores, por meio do aumento da concorrência entre empresas que oferecem serviços parecidos. Nós sabemos que a concorrência, ela é importantíssima também no mercado, porque se de repente tem apenas uma empresa que vende determinados produtos, ela vai manter ali um monopólio daquele produto e o preço do mesmo pode chegar para o consumidor de uma forma exorbitante, um preço muito alto. E a concorrência, além de manter ali um equilíbrio nos preços, mantém também uma alta na qualidade dos próprios produtos. Até porque se eu, enquanto empreendedor, por exemplo, oferto um produto de má qualidade, mas o meu concorrente ele pode oferecer um produto de qualidade boa. Então imagine que o meu concorrente ele vai já estar à frente. Então é exatamente por isso que a concorrência ela se torna algo extremamente importante também nesse meio do empreendedorismo. Tranquilo? Então vamos lá. Ajudar a preservar o meio ambiente. Isso pode acontecer
tanto pela conscientização dos consumidores sobre hábitos de consumo sustentáveis, como pela criação de produtos ecológicos direcionados à preservação dos recursos naturais. E aí fica aquele impasse aqui também, podemos destacar que nem todas as empresas têm essa preocupação com a preservação do meio ambiente. Mas é de suma relevância também pensar que o fato de movimentar uma economia, de gerar empregos, de inserir produtos no mercado para serem vendidos e saciar, assim, o interesse social, cabe também essa boa relação em manter um equilíbrio aí natural com o próprio meio ambiente. Afinal de contas, todo processo de vendas, todo processo de compras, todo processo que movimenta economias gera um impacto muito grande na natureza, gera um impacto muito grande no meio ambiente. Então, o próprio empreendedorismo precisa ter essa preocupação de manter a preservação do mesmo para que mantenha ali um equilíbrio, tanto de uma ordem econômica, como também de uma ordem sustentável, para que o fato de sua execução não possa prejudicar, não possa danificar o nosso maior bem, que é o meio ambiente, que é a natureza. Tranquilo? Então, é também importante que as empresas criem, possibilitem políticas de preservação para que a sua execução não venha a prejudicar, nem a executar a vida natural na Terra. Tranquilo? Então, vamos lá, adiante. Eu trago aqui, para a gente encerrar nossa discussão, os maiores empreendedores dos novos tempos, tá certo? Eu trago um dos três principais, talvez os três maiores hoje, que revolucionaram o mundo, que trouxeram inovações, equipamentos que fazem parte da vida da maioria das pessoas. O primeiro dele é Steve Jobs, né? Ele é o dono da Apple, é um empreendedor por excelência da nossa geração, visionário, inspirador e brilhante. São alguns dos adjetivos usados para descrevê-lo. Talvez um dos fatos mais impressionantes sobre o cofundador da Apple era a sua opinião de que a empresa de mercado e os grupos de foco só limitavam a capacidade das pessoas de inovar. Então, ele revolucionou, ele inovou, ele criou. Então, o Steve Jobs, ele é exatamente uma característica de grande empreendedor que revolucionou o mundo. Ele trouxe inovações, ele traz, a sua marca traz inovações ainda, melhorias, e vai acompanhando a necessidade do homem de mudanças, de melhorias, de conforto, certo? Então, é um dos grandes, um dos maiores, talvez o maior empreendedor dos nossos tempos. Tranquilo, pessoal? Vamos ver o outro, temos três aqui. Bill Gates, o dono da Microsoft, é um dos poucos empreendedores que teve a oportunidade de mudar o mundo duas vezes. A primeira, como o geek mais influente do mundo ao criar os computadores pessoais, e a segunda, ao ajudar a resolver questões de saúde pública e educação, transformando-se no maior filantropo do mundo. Se há uma semelhança entre a forma como ele conduziu a Microsoft e como ele está administrando a Bill e Melinda Gates Foundation, como seu co-presidente, é o foco na contratação de pessoas muito inteligentes e colocá-las para trabalhar em pequenas equipes para resolver grandes questões. Acredita ele que pequenas equipes, de uma forma sólida, de uma forma mais unida, gera grandes resultados. Essa sua filosofia de vida que ele implanta na sua empresa e que tem dado muito certo. É também, Bill Gates, um dos grandes revolucionários dos nossos tempos, dos novos tempos, que traz aí a sua importância e sua contribuição social, na sociedade. Tranquilo? Então,
Vamos lá, o Jeff Bezos, da Amazon, após ignorar os conselhos do seu patrão e de largar o seu trabalho em Nova York para criar seu site de venda de livros. Jeff Bezos atravessou os Estados Unidos de carro até Seattle, atraído pela fama da cidade com mais programadores de softwares do país. Após o lançamento do Amazon.com em 1994, a empresa precisou de 6 anos para registrar seu primeiro lucro trimestral. Liderar uma empresa com sucesso e com um elevado crescimento pode ser frenético. Um dos maiores problemas, segundo ele, é ter tempo para ser proativo em vez de reativo. Então, mais um dos grandes revolucionários dos novos tempos, né? A Amazon, talvez vocês, a maioria de vocês já tenham comprado produtos por este site, comprado livros, outras coisas, e que traz, né, também a sua contribuição no meio social para poder favorecer e facilitar, né, a nossa vida. Tá certo, pessoal? Então, percebam que esses aí são os principais empreendedores, cada um com as suas inovações, cada um com as suas filosofias de vida que foram implantadas nas suas empresas. Tá certo? Então, empreender é isso, é inovar, é trazer mudanças, é trazer o novo para um processo ali que vai impactar de forma positiva a sociedade, que vai impactar trazendo o novo para a sociedade e, de forma geral, mantendo ali uma contribuição social, tá certo? Então, eram essas as nossas discussões, pessoal, e espero que vocês possam curtir bastante e se prepararem já para as nossas próximas discussões. Aqui estão as minhas redes sociais, Instagram e o YouTube. Sempre estarei postando um vídeo, uma aula, e se tiverem interesse, passem por lá, assistam outros. Tem de filosofia, tem de sociologia. E eu tenho certeza que esse contato vai ser bem interessante, tá certo? Então, pessoal, espero que possa contribuir aí na formação de vocês. Aproveitem, estudem, se dediquem, que tenho certeza que os frutos serão bem positivos e que estaremos juntos daqui a pouco. Tudo certo? Então, um abraço em cada um e até logo, logo. Tchau!